Oi pessoas, eu sou Luana e como combinado, esse vídeo é sobre liderança. E o mais engraçado é que eu tinha gravado esse vídeo semana passada, tanto que não foi ao ar, né? Não é mesmo? Porque eu fui tia. Então eu fiquei imersa, eu não consegui fazer outra coisa, eu só consegui olhar para aquele milagrezinho pequenininho, maravilhoso. Mas foi bom porque eu refleti muito sobre a questão da liderança. E eu ia trazer conceitos, ia explicar conceitos, o que constitui um líder e tal. Mas eu comecei a perceber que tem vários lugares falando sobre isso. Cada vez mais a gente tem mais cursos sobre liderança. Inclusive eu passei por alguns, estou passando por um neste momento. E cada vez mais que eu estudo sobre esse tema, que eu me aprofundo, que eu me conecto e penso que tipo de ser humano eu quero ser, e as pessoas que eu admiro como líderes, como grandes, comunicadores, pessoas que eu me simpatizo, pessoas que falam e agem de uma maneira extremamente linear. Todo mundo sabe disso. Isso é muito básico. Mas por que a gente gasta então tanto tempo e tanto dinheiro em ter mais conhecimento, em desenvolver cada vez mais, a gente não age como a gente fala? Por que a gente não gasta tempo entendendo quais são os nossos valores? Ou por que a gente age? Por que nosso comportamento é daquele jeito? Quando eu falo de mudança é porque às vezes a gente pensa e a gente acredita de um jeito primeiro para depois a gente se comportar daquele jeito. Porque o comportamento ele é um pouco mais devagar do que o nosso pensamento. Então a gente pensa e fala coisas muito mais rápidas e a gente muda o nosso pensamento e a nossa fala de uma maneira muito mais rápida do que a gente muda o nosso comportamento. Desenvolver um comportamento é um processo um pouco mais devagar e precisa de engajamento. Eu não consigo mudar meu comportamento simplesmente falando, agora eu vou agir de tal jeito, vou lá e ajo. Quem consegue fazer isso, por favor, comenta aqui embaixo e me conta seu segredo, porque pelo amor de Deus, eu não consigo não, Mas se a gente não consegue, por que eu não gasto tempo desenvolvendo o meu comportamento? Comportamento é simplesmente entender realmente o que eu tenho como valor e como que eu tô agindo cada dia mais. Por exemplo, eu tenho o valor de empatia. Ó, massa, né? Todo mundo tá falando de empatia. Mas o quão tolerante eu sou realmente para me colocar num lugar do outro que tem um discurso diferente do meu? Porque eu vejo muitas pessoas falando de empatia, de conexão, mas quando é favorável para o comportamento que ela acredita como correto. Por que eu não tenho empatia ou eu não tenho a disposição, o tempo para olhar para o comportamento do outro? Tem um TED Talks do Philip Zimbardo, que é o Psychology of the Evil, e ele tem um livro que fala sobre isso, que é o efeito Lúcifer. Philip Zimbardo foi o cara que fez o estudo de Stanford, dos meninos que foram para a cadeia em Stanford. Então, assim, o que é o estudo? São jovens que vão revolucionar o mundo e eles colocam essas pessoas, esses jovens, dentro de uma prisão. E a metade dos jovens são presidiários e a metade dos jovens são policiais. E aí você fala, tá, beleza, são alunos de Stanford, com grande conhecimento, com grande QI e tal. Eles não vão fazer nada, eles vão fazer aquela cadeia que a gente quer de melhor, onde a gente vai humanizar a pessoa que tá lá dentro e tal. E o estudo era para durar 2 meses. Eles acabam esse estudo com 7 dias, porque no período de 7 dias já estava para rolar violência sexual. Já tinha rolado vários tipos de abusos, tanto que os jovens daquele estudo, eles se viram com o lado de abusadores, quem estava na posição de policiais, e os caras que estavam na posição de presidiários, eles sentiram uma empatia pelo presidiário absurda. E eles não conseguiam entender como que eles estavam sofrendo aquele tanto de abuso, simplesmente por estar com um número ou numa cela e tal. Esse estudo é um estudo que mexe muito comigo, porque é isso, sabe? A gente fala muito sobre liderança, a gente fala muito sobre empatia, mas a liderança nada mais é de ver como que eu ajo no mundo. Beleza, não adianta nada eu ter meus valores aqui descritos na parede e seguindo eles e falar brilhantemente sobre eles, mas é como eu ajo no mundo. E eu acho que o líder nada mais é a pessoa que age no mundo e o como ela age no mundo.
O que a gente tem que focar é muito mais no como a gente se comporta e no como a gente responde. Muitas pessoas já chegaram pra mim, e eu já vi chegando em outras pessoas, falando: nossa, vocês são grandes líderes, eu adoro o que vocês falam e tudo mais. E eu, na época, né, por acreditar que a fala era muito mais forte, falei: nossa, cara, que da hora, realmente, sou uma grande líder. Ou, na hora que eu parei pra olhar um pouquinho assim pra dentro, eu falei: não, eu não sou ainda. Estou trabalhando para. Por quê? Porque por mais que eu tenha um discurso maravilhoso, meus comportamentos ainda não condizem com o que eu realmente acredito. Eu tenho que melhorar cada vez mais, meus comportamentos têm que ser cada vez mais moldados para que o jeito que eu penso e o jeito que eu vou agir no mundo se conectem, entendeu? E eu acho que é um processo. Mas você ter o processo de que você quer ser um grande líder, que você quer levar os seus valores, que você quer realmente pregar uma mudança, você tem que ter a coragem de olhar para esses comportamentos. E por que eu falo coragem? Coragem de olhar para você mesmo, ver que você não é perfeito, que você está longe disso, mas como que eu, olhando para dentro, eu consigo mudar meus pequenos comportamentos para o que eu realmente acredito. Simplesmente isso, como que eu posso ter a coragem de olhar para quem eu sou, entender dentro das minhas vulnerabilidades, dentro das minhas incertezas, dentro das minhas não perfeições ou simplesmente comportamentos, como que eu posso melhorar eles, não para o que o mundo espera ou para o que as pessoas acreditam, mas para o que realmente faz sentido para mim, nos meus valores. Eu acho que assim, eu acho que é muito fácil a gente se perder nesse caminho. Porque falar sobre valores, e cada vez mais eu tenho visto isso, que parece que quanto mais eu falo sobre os valores, quanto mais eu tenho palavras bonitas, ou quanto mais eu falo que eu quero mudar o mundo, mais eu me distancio e esqueço de olhar para mim mesmo. E ver o quanto meu comportamento está condizente com o que eu estou pregando. E eu falo isso porque parece que a gente está vivendo uma crise de grandes líderes. Assim, a gente fala: nossa, eu não tenho mais grandes líderes, eu não sei quem mais seguir, porque parece que toda hora tudo quebra e tal. Por quê? Porque hoje em dia a gente vive num mundo de redes sociais e de mídias muito espontâneas, muito rápidas. Então, se você faz alguma coisa que não condiz com o que você, com o que você prega, rapidamente isso vai virar notícia e rapidamente as pessoas vão perder a confiança em você. E aí também é um outro ponto crítico, que é entender que aquela pessoa que eu admiro muito nada mais é do que um outro ser humano que está tentando fazer o caminho dela. Então hoje eu falo que para admirar uma pessoa, eu levo em consideração o que ela fala e o quanto ela tenta seguir o que ela fala. E quando ela erra, que tipo de erro ela está tomando e como ela se posiciona perante o erro. Por que isso? Porque errar é humano. Mas como que ela age com o erro dela? Ela aceita que ela errou? Ela para olhar o comportamento dela? Ela se mostra vulnerável para pedir ajuda para melhorar esse erro? E eu falo isso porque os grandes líderes assim que eu tenho admirado, né, o Philip Zimbardo é um desse. Ele fala sobre o estudo dele, ele fala que no final eu estava reproduzindo o que eu estava estudando. Eu deixei esse estudo acontecer. E se não fosse por uma pessoa perto de mim que me falasse: oh, observa, você está criando o que você não quer propagar, eu acho que eu teria deixado o estudo rolar por 2 meses e eu não sei o que aconteceria com aqueles jovens. Porque eu estava tão preso no que eu queria propagar, no que eu queria colocar como certo, mostrar aquilo como verdadeiro, que eu esqueci de olhar para o que realmente estava acontecendo. Simples assim. E ele assume isso. E isso, pra mim, é uma postura de um líder, assim, fora do normal. Porque ele falou: cara, eu estava reproduzindo o que eu odiava. E isso é muito importante. Porque a gente, às vezes, fica tão focado no nosso discurso que a gente esquece de propagar o que é importante. E a gente esquece de olhar pro nosso comportamento e ver: cara, eu estava agindo como aquela situação que eu não queria reproduzir.
Gente, eu acho que o líder é a pessoa que está disposta a ter a coragem de olhar e entender que é um humano que erra, que não é perfeito, que às vezes vai falar do discurso e as ações de uma maneira um pouco diferente. E aceitar isso, e acolher esse erro e se posicionar com isso, assim. Então, esse é o primeiro vídeo sobre lideranças, dá pra ver que é um assunto extenso. Então, cada vez mais eu vou tentar trazendo isso de pontos de vista completamente diferentes. E espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham ficado aqui comigo até o final. Então curta, compartilha, comenta. Eu adoro ler os comentários de vocês, sempre traz muito aprendizado. Eu sempre leio e sempre respondo todos. Vocês são muito incríveis. E cada vez mais falar sobre um pouquinho de liderança consciente, de empreendedorismo consciente. Vem comigo nessa jornada.